Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da terceira fase da UBI de 2024, e o nome dele é construtora. Em uma rua, existem N prédios adjacentes. O iésimo entre eles, da esquerda para a direita, possui AI andares. Uma construtora acabou de comprar todos os prédios da rua e fará uma obra para que eles tenham a mesma altura, ou seja, a mesma quantidade de andares. Porém, para realizar essa obra, ela deve seguir as regras definidas pela Sociedade Brasileira de Construção, a SBC. Segundo as regras da SBC, cada fase da obra só pode aumentar em uma unidade a quantidade de andares de prédios consecutivos que já possuem uma mesma quantidade de andares. Sendo mais específico, para cada fase a construtora deve definir um índice inicial L, também deve definir um índice final R, e todos os prédios entre L e R, inclusive, devem possuir a mesma quantidade de andares, digamos A. Ao final dessa fase da obra, todos os prédios entre L e R, inclusive, vão possuir A mais 1 andares. Por exemplo, suponha que N seja igual a 8 e que as alturas iniciais sejam 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 7. Perceba que a construtora não pode definir L igual a 2 e R igual a 7 para a primeira fase, pois nem todas as quantidades de andares nesse intervalo de prédios são iguais. Nesse caso tem o 5 aqui, que é diferente de todo mundo. A construtora também não pode definir L igual a 1 e R igual a 5 para a primeira fase, pelo mesmo motivo, por causa que tem números diferentes. A construtora pode definir L igual a 8 e R igual a 8, então eu posso ter um intervalo que seja de um único número, e isso não muda a minha restrição de que a cada fase eu só posso aumentar a altura em um andar. E a construtora também pode definir L igual a 2 e R igual a 4. Nesse caso aqui eu peguei 3 prédios e eu posso fazer isso por causa que todos os 3 têm a mesma altura, que é 4. Para cada fase da obra, a construtora deve pagar impostos para a prefeitura. Portanto, ela deseja completar a tarefa usando a menor quantidade possível de fases. No exemplo mostrado anteriormente, a menor quantidade de fases é 4. Você consegue enxergar como? Dadas a quantidade inicial de andares de cada um dos N prédios, a sua tarefa é determinar a quantidade mínima de fases para completar a obra. A primeira linha da entrada contém um único inteiro N, o número de prédios da rua, e a segunda linha contém N inteiros, o iésimo entre esses inteiros é AI, a quantidade de andares do iésimo prédio. A saída deve conter um único número inteiro, a menor quantidade de fases necessárias para a construtora completar a obra, ou seja, deixar todos os prédios com a mesma altura. No caso do exemplo do enunciado, eu tenho 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 7. A menor quantidade de fases é 4. Então, beleza. Como é que eu resolvo esse exercício? A primeira coisa que eu queria pontuar é que eu posso dar uma abstraída em cima desse negócio de LR e fazer uma fase de cada vez. Eu até poderia aplicar uma lógica que fosse de procurar dentre os prédios com as menores alturas, porque não faz sentido aumentar a altura do prédio que já é o maior. Qual é o maior intervalo? Nesse caso, por exemplo, aqui seria esses 3 quadros. Aí eu aumento a altura deles em 1. Aí eu repito esse processo. Eu vou procurar. Próximo menor intervalo. Achei. Aumento a altura em 1. Próximo menor intervalo. Todo mundo aqui. Que é 5. Passa a ser 6. Que também é o menor intervalo. E aí todo mundo passa a ser 7. Quando eu chego nessa etapa, eu concluí a minha fase de igualar as alturas de todos os prédios.
E aí é só eu contar em quantas etapas eu igualei tudo. Nesse caso aqui é 1, 2, 3, 4. A minha resposta. Mas eu não preciso fazer assim. Porque apesar de eu só poder, a cada fase, aumentar em 1 a altura dos prédios do meu intervalo, eu também posso me utilizar do fato de que é inevitável que, eventualmente, entre quaisquer dois prédios, eu vou fazer uma quantidade de obras que seja igual à diferença deles. Por exemplo, esse 4 aqui e esse 7. Pode ser, pode não ser, que enquanto eu esteja aumentando a altura desse 4, para chegar no 7, eu suba ele junto com outros prédios. Nesse caso eu vou assim, né, porque já tem esse 4 que está aqui do lado. E também vocês viram que no meu procedimento, primeiro eu subo todo mundo para 5, e depois eu subo esse 4 junto com o resto da galera para 7. Pode ser, pode não ser que eu vou subir a altura dele junto com todo mundo ou que eu vou subir a altura dele sozinho. Mas é fato de que se eu tenho um prédio de altura 4 e um prédio de altura 7, eu vou fazer 3 operações em algum momento. Então, eu posso, de maneira errônea, mas não completamente errada, dizer que a resposta para o meu exercício é o seguinte. Vou receber aqui então a entrada. Quantidade de prédios. Vai ser um número inteiro. As alturas de todos os prédios vai ser vários números inteiros separados por espaço. Aí eu vou pegar todos os parzinhos de prédios adjacentes. Então, eu vou ter o índice do meu prédio anterior, do meu prédio atual. E eu vou passar por todos os pares adjacentes. No caso, como eu já peguei dois índices aqui, o prédio atual já começa em 1, eu vou iterar quantidade de prédios menos 1 vezes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a diferença entre a altura do meu prédio atual e do meu prédio anterior. No caso, a altura dele também. Aí eu vou ter o meu contador de fases, que vai me dizer em quantas fases eu termino a minha obra. E nesse contador de fases eu vou sempre incrementar nele o valor absoluto dessa diferença. Aí meu prédio anterior vai ser o meu atual prédio atual. Meu prédio atual vai ser o próximo prédio. E aí no final o que eu vou mostrar é o seguinte. Se então eu tenho esse parzinho aqui, 5 e 4, existe uma diferença entre eles. Eu estou somando o valor absoluto no meu contador de fases, porque eu não estou interessado em saber se o 4 que é maior que o 5 ou o 5 que é maior que o 4. Eu só quero saber o seguinte. Se tem uma diferença de 1 entre eles, então eu vou fazer, eventualmente, uma obra aqui para pegar o prédio que está menor e igualar com o maior. Aí, beleza. Agora eu vou para esse par. 4 e 4, a diferença está 0, tá ok. Não vai mudar em nada. 4 e 4, a diferença é 0, não vai mudar em nada. Aí esse 4 com esse 5. Vou fazer uma operação para só esse 4 eu aumentar a altura para chegar no 5.
esse 5 e 4. Eu vou fazer uma operação para só esse 4 chegar na altura do 5. 4 e 4 não muda nada. Esse 4 e esse 7. Eu vou fazer 3 operações para só esse 4 chegar no 7. Aí se eu printar aqui a minha resposta já, a gente pode ver o seguinte. Por exemplo, se eu tenho 4 prédios de alturas 3, 1, 2, eu vou ter uma resposta, mas não é a melhor resposta. Eu consigo igualar esses prédios aqui fazendo 3 operações. Mas o mínimo é 2. Como é que eu faço para minimizar a quantidade de operações? Eu tenho que me aproveitar do fato de que eu posso, apesar de em cada fase aumentar a altura dos prédios só em um andar, em cada fase eu posso aumentar a altura de vários prédios. Então, o que eu vou fazer? Eu quero, quando eu aumentar a altura de um prédio, lembrar que eu fiz isso. E aí também, quando eu for olhar para o próximo parzinho, eu quero conseguir determinar se eu poderia ter aumentado a altura desse prédio, desse próximo prédio que eu estou olhando agora, caso eu precise fazer isso, junto com outra operação que eu já fiz. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui mudar o nome desse meu array alturas e ele vai ser meu array de antigas alturas. Eu quero lembrar todas as operações de aumentar a altura que eu vou fazer, mas também eu quero lembrar quais são as alturas originais dos prédios, para eu poder saber se eu podia ter pegado um prédio que agora é baixo e ter aumentado ele em outra operação que eu já fiz. Então eu também vou ter o meu array de novas alturas, que vai ser uma cópia do meu antigas alturas. E aí o que eu vou fazer? Diferença agora entre a altura do meu prédio atual e a altura do meu prédio anterior vai ser a antiga barra atual altura do meu prédio atual, porque ainda não manipulei ela, menos essa nova altura do meu prédio anterior, porque eu quero lembrar que eu fiz uma operação. Mas eu só vou somar essa diferença no meu contador de fases se eu não puder ter pegado em outro momento a menor entre essas duas alturas, caso realmente tenha uma diferença, e aumentado de graça em outro momento. O que eu vou fazer para determinar isso é o seguinte, ó, eu vou ver se a diferença for menor que zero, então o meu prédio atual ele é mais baixo do que o meu prédio anterior, porque eu tô fazendo atual menos anterior. Mas se ele é mais baixo, só que a altura dele for maior ou igual à antiga altura do meu prédio anterior, quer dizer que o meu prédio atual é mais baixo do que esse anterior depois das operações que eu fiz nele. Se eu subir, então,
o meu prédio anterior, por causa que originalmente ele estava mais baixo, no meio do caminho eu posso então ter subido de graça a altura do meu prédio atual. Enquanto o meu prédio anterior, ele estava passando por esse processo de ser menor do que o meu prédio atual para ser maior do que ele, eu podia ter subido o meu prédio atual de graça. Eu não sabia ainda que ele estava na lista por causa que eu estou tratando de dois em dois. Então, nesses casos, eu vou fazer um pass, que é uma instrução que não faz absolutamente nada no Python. Literalmente só vou pular essa parte de contar as fases. E aí, né, como eu quero lembrar as minhas operações, então o que eu vou fazer? Além de só avançar os índices, eu vou dizer que a nova altura do meu prédio atual vai ser o maior valor entre a antiga altura dele, pode ser que ele seja o prédio maior, e a nova altura do meu prédio anterior. Pode ser que numa operação dessas aqui, a altura do meu prédio suba em 2 ou mais andares de uma vez só? Sim, mas isso não vai entrar em descompasso com o meu contador de fases, porque ele também não necessariamente incrementa de um em um. Ele pode incrementar de 2 em 2, 3 em 3. Ele já soma de cara a diferença entre os dois prédios, porque ele entende que eventualmente eu vou ter que fazer aquela quantidade de operações. Não importa se seja junto com outros prédios ou não. E aí, por fim, só pintar meu contador de fases. E nosso código está pronto. Agora sim, então, eu tô me aproveitando dos benefícios de entender que não importa quantos prédios eu vou subir. Se existe uma diferença de altura entre dois prédios, eu vou fazer aquela quantidade de operações, mas eu tô levando em consideração que pode ser que eu consiga subir um prédio de graça porque eu fiz isso enquanto eu tava subindo outro. Então, se tudo deu certo, agora sim, nossa resposta será mínima. Tenho 4 prédios, alturas 3, 1 e 2. A minha quantidade de fases é 2. Oito prédios, alturas 5, 4, 4, 4. 5, 4, 4 e 7. Menor quantidade de fases é 4. E aí se eu tiver 3 prédios, de cara já da mesma altura, não preciso fazer nada. Nosso código está correto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.